Aqui mais uma vez Cangaço em Foco e vamos abordar hoje o tão famoso Fogo das Guaribas. Imagine você, às 7 da manhã, ver sua casa cercada por 70 homens armados, prontos para exterminá-lo. Este drama viveu Chico Chicote em 1º de fevereiro de 1927. Em 28 de janeiro de 1927, chegou a Brejo Santo, atual Brejo Santo, na época chamada de Brejo dos Santos, uma volante comandada pelo então primeiro-tenente José Gonçalves Bezerra, um dos mais sanguinários integrantes das forças policiais que o Ceará já possuiu em seus quadros. Responsável também por parte das operações de desmonte e ataque do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. A justificativa para tamanha mobilização militar era a presença de Virgulino Ferreira da Silva em terras caririenses. Cabe destacar que a região do Cariri foi um dos mais importantes pontos de pouso do grupo de Lampião e de outros cangaceiros, estando eles absolutamente confortáveis e seguros diante dos ilustres anfitriões que possuíam por aqui, e que as tropas estavam no rastro do cangaceiro, o que na realidade era apenas uma cortina de fumaça para uma complexa trama orquestrada anteriormente. O objetivo final de José Bezerra e seu troço de malfeitores era, na realidade, cumprir os mandatos de alguns potentados rurais da região. E dentre essas missões estava o aniquilamento de Francisco Pereira de Lucena, o famoso Chico Chicote, Antônio Grangeiro e Antônio Marrocos de Carvalho, que era conhecido como Nego Marrocos. Não era novidade o uso das forças militares do Estado como braço armado dos coronéis. Muitos casos são relatados na crônica histórica, onde o poder político e financeiro exercido pelos mandões locais foi suficiente para corromper os que deveriam prezar pelo cumprimento da lei. O alvo a ser atingido. O caso de Antônio Marrocos de Carvalho é um dos mais absurdos presentes nesse relato. Residente em Macapá, à época um distrito de Jardim, e atualmente é cidade de Jati. Nego Marrocos era um coletor de impostos que ganhava expressão popular com rapidez, sendo assim uma verdadeira pedra no sapato das corcomidas lideranças políticas tradicionais daquele lugar. O sujeito sofreu difamações e até emboscadas, mas, diante do insucesso destas, foi na pessoa do tenente Zé Bezerra que os mandões do local encontraram solução para seus problemas. Usando como argumento o fato de que no passado Antônio Marrocos havia dado abrigo a Lampião, Zé Bezerra o convidou para uma missão contra o cangaceiro, o que, segundo ele, afastaria das autoridades policiais e da população. A sua fama de coiteiro o traria tranquilamente aos seus dias seguintes. Nego Marrocos seria figura central no desenrolar do objetivo final da missão, que era a vida de Chico Chicote e Antônio Grangeiro. Vale destacar que o fato de dar coito a um grupo armado nem sempre é uma atitude voluntária de quem executa,
Muitos dos que sofreram retaliações e violências por conta dessas ações as fizeram por meio de coerção. Chico Chicote e Antônio Grangeiro. Francisco Pereira de Lucena nasceu em Brejo dos Santos em 8 de janeiro de 1879 e era filho caçula do capitão Francisco Pereira de Lucena e Donina Maria de Jesus. Chico Chicote era o que comumente chamamos de nó cego aqui no sertão. Ainda jovem, deu provas de seu caráter autoritário e violento, tendo sido expulso do Seminário São José em Crato, após tentar ferir com canivete um dos alunos da instituição. Já na vida adulta, Lucena era um tipo robusto, suficiente para impor medo. Falava sempre aos berros e demonstrava desdém por qualquer autoridade, assim como também grande lealdade com sua parentela e amigos e grande receptividade aos que buscavam a Casa Grande das Guaribas como local de pouso. Era este homem, compadre de Antônio Gomes Grangeiro, dono do sítio Salva-Terra em Brejo Santo, uma localidade próxima a Guaribas, numa relação que, diante dos relatos e depoimentos, não era totalmente sadia, o que seguia, em certa medida, o padrão das relações que envolviam os coronéis de outrora. Grangeiro estava há algum tempo envolvido em disputa de terras com José Franklin de Figueiredo, José Franco. Segundo o depoimento de Dona Raimunda Grangeiro, a última filha viva de Antônio Grangeiro, o pai não havia, até o momento, buscado meios violentos de resolver, mas isto não impediu que Chico Chicote, com a desculpa de tomar as dores do amigo, assassinasse José Franklin, causando a ira de Senhor Salviano, conhecido também como Senhor Sebastião. Cunhado do falecido, que diante da fama e capacidade de Chicote, preferiu se retirar para a Princesa Isabel na Paraíba, onde buscou o apoio de José Pereira Lima, o maldito Zé Pereira de Princesa, que o ajudou a montar um pequeno exército de jagunços e a fazer contato com o tenente Zé Bezerra, que ficaria responsável por dar áreas de legalidade à ação, atendendo assim os interesses particulares dos coronéis. Assim fechamos o segundo elo desta narrativa, sendo importante destacar que não existem indícios de que Antônio Grangeiro fosse o mentor intelectual do assassinato de José Franklin. Muito pelo contrário, há versões que indicam que Chico Chicote possuía dissabores antigos com o morto e que, diante de uma justificativa que o aliviava sua culpa, executou a ação. A Marcha Sanguinária. A volante de Zé Bezerra era composta por 70 homens, sendo o seu auxiliar imediato o tenente Veríssimo Gondim, e acompanhava o batalhão assassino, o Negro Marrocos, de quem já falei anteriormente e que agora irei explicar o motivo de sua importância para a execução dos planos de Zé Bezerra. Marrocos era amigo de Chico Chicote, conhecia a Casa Grande das Guaribas como poucas pessoas. Além do mais, sua presença junto aos militares causaria um retardo no poder de resposta após o início do tiroteio. O padrão da construção desses imóveis os tornava verdadeiras fortalezas localizadas em pontos que proporcionavam visão estratégica e construídas para durar e para proteger seus moradores de ataques como os dessa natureza. Assim sendo, e agindo dissimuladamente,
para não levantar suspeita de Antônio Marrocos e outras pessoas que topou no trajeto, Zé Bezerra fraudou documentos e fazia questão de destacar que a passagem na casa de Chicote seria somente com finalidades pacíficas, tendo supostamente solicitado uma planta da construção, no que teria sido atendido por Marrocos. Nas primeiras horas de 1º de janeiro de 1927, a caminho de Guaribas, que hoje está inserido no município de Porteiras, os militares fizeram parada no casarão do sítio Salvaterra, em Brejo Santo, morada de Antônio Grangeiro, onde, com grande violência, renderam ele e mais 3 pessoas. A volante seguiu sua marcha em busca de Chico Chicote, e estima-se que, faltando apenas 500 metros da casa do mesmo, Zé Bezerra, para não espantar Nego Marrocos e nem dar alarde de sua aproximação, ordenou que o grosso da tropa estacionasse junto dos prisioneiros e aguardasse novas instruções, tendo feito o restante do trajeto, acompanhado somente de Marrocos, do tenente Veríssimo e também do sargento Antônio Gouveia. Este último era corneteiro e apelidado de Louro. Enquanto isso, a sorte de Antônio Grangeiro e seus companheiros seria das piores. Foram assassinados a tiros e em seguida degolados e tiveram seus corpos incinerados. A aproximação de Guaribas estava ocorrendo como previsto. Marrocos foi reconhecido pelas pessoas que já enchiam o oitão do imóvel, que por sua vez avisaram a Chico Chicote da chegada de seu amigo. Era 7 horas da manhã. Em seguida, Veríssimo Gondim desferiu um disparo nas costas de Antônio Marrocos, que tombou em suas últimas agonias. Em depoimento, alguns anos depois, Mundinha Piancó, viúva de Marrocos, informou que o militar responsável pelo disparo teria sido subornado com 5 contos de réis, valor considerável para a época. Chico Chicote estava nas plantações vizinhas à casa, preparando os alimentos que seriam utilizados nas festividades de Nossa Senhora das Candeias. Ao escutar o disparo, correu junto ao filho, Vicente Inácio, e de 2 cabras seus, Sebastião Cancão e Mané Caipora, para a frente do casarão. Armado de rifle, iniciou o combate, tendo sido Sebastião Cancão o responsável por derrubar o corneteiro com um tiro na cabeça, enquanto este soava, um instrumento que avisava ali ao restante dos atacantes que a hora de marchar. Foi a primeira baixa no lado da volante. Durante a marcha dos que haviam ficado na tocaia, Joaquim Moraes, morador de Chico Chicote, deitou fogo nos militares, travando um intenso tiroteio, mas que, diante do volume da tropa, terminou sucumbindo e sendo incinerado num depósito de milho nas imediações. A chuva de balas era enorme. O casarão passou a ser atingido por todas as frentes e a resistência era composta por pouquíssimas pessoas. Basicamente, Chico, seu filho e 2 cabras, e sua esposa e a filha, estas últimas atuando na refrigeração e recarregamento dos rifles, tendo como auxílio uma gamela d'água. Ali próximo, no sítio Malhada Funda, Lampião escutava o intenso tiroteio e supostamente teria declarado: "Se fosse meu amigo, eu ia lá." Mas não era o caso. Chicote era inimigo declarado de Lampião, tendo-se indisposto com ele após Virgulino ter levantado falso num caso de abate do coronel
Pedro Martins da fazenda Cacimbas. Antônio Grangeiro também não mantinha laços com o cangaceiro, tendo sido um dos integrantes de um abaixo-assinado solicitando reforço policial contra o bandoleiro. Também da série de porteiras foi possível ouvir a intensa troca de tiros. Um contingente de 50 pessoas, incluindo 2 filhos de Chico, seu genro, populares e membros do destacamento policial. Rumaram para Guaribas, acreditando que era Lampião o responsável por perpetrar o ataque. Grande surpresa tiveram ao se deparar com verdadeiros bandidos fardados sitiando o casarão, mas ainda assim endossaram a resistência. Os que já estavam no imóvel eram muito habilidosos com as suas armas. Prova disso é que antes da chegada dos reforços estavam dando combate cerrado, de modo que às 16 horas Antônio da Pissarra conseguiu meios de tirar Chico daquela peleja, no que foi rechaçado pelo coronel de Guaribas, que afirmou que dali não sairia, tamanha era a afronta que estava sofrendo. Chicote perdeu assim sua última chance de salvação. O desfecho. Após 31 horas de combate, às 14 horas do dia 2 de fevereiro de 1927, baleado no maxilar inferior, no braço esquerdo e com um tiro fatal no tórax, Chicote foi encontrado de joelhos, amparado na parede, na posição de atirar, e ainda com uma bala na agulha. Estava completamente escura a sua pele, mãos e braços, por efeito das horas de disparo por ele executado. E naquele momento o senhor Salviano executou sua vingança pela morte do cunhado, encravando na axila esquerda de Francisco um punhal, configurando semelhante ferimento ao que Chico havia causado em José Franco. A atuação da família de Chico, neste caso, causou imensa estranheza na população da época. A família de Chicote era influente na região, de modo que Quinco Chicote era chefe político de Brejo Santo e dispunha de aliados em toda a redondeza. Ainda assim, o mesmo não enviou ajuda ao irmão e nem autorizou que coronéis como Isaías Arrudas, de Missão Velha, socorresse o atacado. Após a morte de Chico, a propriedade foi totalmente devastada. Animais foram mortos, plantações incineradas, dinheiro, joias, tecidos foram roubados e até as propriedades vizinhas foram atacadas. Na sede de Brejo Santo, os comandantes de Zé Bezerra causaram terror na população, principalmente nos parentes de Chicote. Zé Bezerra fora assassinado em 10 de maio de 1937, envolvido em mais um caso escabroso, o do Caldeirão do Santa Cruz do Deserto. Veríssimo Gondim foi morto em 26 de junho de 32, atingido pelas costas, como fez com o Nego Marrocos. Pelo coronel Raimundo Augusto Lima, suas últimas palavras teriam sido: "Que homem falso!" Suas ações foram questionadas na época, e hoje principalmente. Ao fim de tão longo relato, convém destacar a figura de Chico Chicote, principal no fogo das Guaribas. O casarão de Chico foi demolido no início dos anos 2000 e, em memória de Antônio Grangeiro e dos outros que foram brutalmente assassinados junto a ele, foi erguido um mausoléu, que hoje corre também o risco de ser demolido.
Texto, fonte, Império do Bacamarte, de Joarivar Macedo, A Tragédia das Guaribas, de Otacílio Anselmo, Cariri das Antigas, Fogo das Guaribas, Tragédia de Chico Chicote, de Roberto Júnior. Foram as fontes desta pesquisa. Cangaço em Foco, e mais um relato da história cangaceira.